Nossa terceira aula será de ciências. Na semana passada, eu passei para vocês essa experiência ciência em ação. E nesse experimento, você vai observar a ação de um ser vivo decompositor sobre um alimento. Então, os materiais são 2 fatias de pão frescas, água, embalagem plástica transparente. Alguns alunos já me enviaram fotos. Eu agradeço quem se dispôs a fazer. Quem não fez, se quiser fazer, pode fazer, mas a apresentação dos meninos vão ser na sexta-feira que vem, o resultado final. E eu estou muito feliz que vocês tenham gostado e contribuído para que nossa experiência fosse realizada. Aqui nós falamos sobre a importância dos micro-organismos. Essas atividades aqui, elas foram para casa, se não me engano. Sim, foram para casa. Eu não coloquei ainda disponível lá no portal do GR8 as respostas. Eu creio. Se eu não tiver colocado, hoje eu vou colocar, tá? Então, tem as atividades da página 28, página 29, página 30, isso aqui tudo no material de apoio para vocês fazerem a colagem, tá? Aqui também, 31. E aqui, hoje, nós vamos iniciar com as teias alimentares. Então, essas anteriores, eu vou colocar a resposta lá no GR8 e vocês podem fazer a correção por lá. Abram o livro de vocês de ciências, então, na página 32. Teias alimentares. Na natureza, muitos seres vivos têm mais de uma fonte de alimentação. Isso faz com que as cadeias se entrelacem em sistemas mais complexos chamados de teias alimentares, ou seja, um conjunto de cadeias alimentares interligados. Observe um exemplo de teia alimentar. Aqui nós temos as setas que vai indicando o que cada um vai, a função de cada um nessa teia alimentar aí. Nesse exemplo de teia alimentar, a jararaca pode se alimentar de filhotes do cervo do Pantanal e da arara azul. O gavião real pode se alimentar desses mesmos seres vivos e também da jararaca. Assim, podemos perceber que essa teia alimentar apresenta diversas possibilidades de alimentação de seres vivos envolvidos, ou seja, diversas cadeias alimentares. Identifico pelo menos 3 cadeias alimentares que formam essa teia alimentar. Depois, compartilhe as informações com o professor e colega. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui tem possíveis cadeias alimentares. Por exemplo, a gramínea vai alimentar do cervo, o cervo da jararaca, a jararaca pode ser da gramínea. E assim por diante, de acordo com o que vocês observarem aqui, ó. E depois nós vamos discutir sobre o que vocês fizeram. Próxima página. Para que os seres vivos sobrevivam em uma teia alimentar, é importante que ela se mantenha em equilíbrio. Quando um grupo de seres vivos reduz, desaparece ou aumenta consideravelmente em um ambiente, ocorre um desequilíbrio na teia alimentar. Observe a teia alimentar a seguir. O que aconteceria se a população de gaviões desaparecesse desse ambiente? Sem os gaviões, que são predadores das serpentes, o número de serpentes provavelmente aumentaria, impactando nas populações de ratos, coelhos e gafanhotos, que servem de alimento para serpentes. Dessa forma, o desaparecimento das aves causaria um desequilíbrio ambiental. As ações dos seres humanos no ambiente são as principais causas de desequilíbrio nas teias alimentares. Entre essas ações estão o desmatamento, a caça e a pesca sem controle e a construção de cidades e estradas em áreas naturais. Vamos para a próxima página. Na seção Saiba Mais, aqui está falando que os oceanos pedem socorro. Aqui vocês vão ler
calmamente. Não entendeu? Vai ler novamente. Que aqui está falando sobre a pesca excessiva nos oceanos de todo mundo, que tem provocado um grave desequilíbrio ambiental nos ecossistemas marinhos. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar um vídeo muito extenso e a criança cansa, acaba que não lê. Leia essa página e vamos para a página seguinte. De acordo com o texto, responda as questões propostas. Essa parte aqui, o que vocês vão fazer? Pegar o caderno de ciências, colocar o cabeçalho da Tata Tiyoji, colocar atividades, página 35 e responda. De acordo com o texto, responda as questões propostas. Que texto? O da página anterior. Esse aqui, ó, da seção Saiba Mais. Quais são as consequências da pesca excessiva nos oceanos? Respondeu, salta uma linha número 2. Considerando o exemplo de desequilíbrio ambiental citado no texto, elabore uma teia alimentar com seres vivos mencionados, respeitando as informações fornecidas no texto. Lá no texto, eles vão falar sobre as algas microscópicas, sobre as anchofas, as sardinhas, alcatraz do cabo, pinguins africanos e merluzas. Vocês vão fazer uma teia alimentar sobre esses seres vivos mencionados aqui no texto, na seção anterior. Para você ter uma base de como fazer a teia alimentar, é só olhar no desenho da página anterior à seção Saiba Mais. Aprender é divertido. Nessa atividade, você fará uma grande teia alimentar. Utilizando um crachá com o nome de um serviço, organize-se em um círculo. Cada aluno representará um ser vivo diferente. Com o novelo de barbante, vocês devem ir se conectando, atentando para a alimentação de cada ser vivo dessa teia. Isso aqui, infelizmente, não vai dar para nós fazermos juntos, porque nós estamos online, né? Mas se você quiser fazer na sua casa com os seus familiares, fiquem à vontade. Só para lembrar aqui, quais são as consequências da pesca excessiva nos oceanos? Se vocês lerem lá no texto, a pesca excessiva, ela causa desequilíbrio ambiental e traz graves mudanças no ecossistema marinho, porque aqui nós estamos falando no oceano, né? E pode levar algumas espécies de peixes à extinção. Então, quais são as atitudes aqui na número 3 que podem ser adotadas no dia a dia para contribuir com a redução da pesca excessiva nos oceanos? Simples, reduzir o consumo de peixes, dar preferência, gente, a peixes provenientes da pesca artesanal. E cobrar também dos governos a elaboração de leis mais rígidas para a pesca na costa brasileira, né? Só assim nós podemos evitar esse desequilíbrio aí ambiental, citado no livro. Página 36. Não, eu não vou passar a página 36, não, que é uma sequência de atividades que nós vamos deixar para fazer na próxima semana. É a apresentação da experiência. Vai ficar para outra semana ainda, sem ser essa sexta do dia 12, na próxima semana nós faremos isso daqui. E aí nós vamos revisar o nosso conteúdo de ciências. Então hoje vocês vão fazer teias alimentares, página 32 à página 35. Lembrando que da página 35, número 1 deverá ser feita no caderno com cabeçalho, data, página do livro, margem bem feita. Que essa daqui também. Detalhe, quando vocês fizerem no caderno, manda fotinha para que eu possa registrar e enviar para o grupo da escola que vocês fizeram, tá? As correções das páginas 28 à página 30
31 vai estar disponível lá no GR8. Combinado? Até a próxima aula.